Salve, salve galera, beleza? Como analisar o gráfico usando o gráfico de Candlestick, tá galera? É muito simples, tá? Hoje na live aqui da sala ao vivo, pessoal, que eu tava fazendo com a turma aí, quem segue o Elite Trader, né? Hoje eu fiz essa live aberta. O que a gente estava identificando aqui no início do pregão? Que o dólar era pra cima, né? No final do pregão ele acabou despencando aqui, né? Mas a primeiro momento aqui ele era para cima, tá pessoal? O que que tínhamos aqui no movimento? Ó, tínhamos um LTA, ele abriu já com gap de alta e ele abriu já fazendo o que? Esse movimento aqui, tá vendo? Então ele continua o movimento anterior, até que mostre o contrário, certo? Então ó, ele foi subindo, subindo, foi, e aí iniciou o pullback, ó. Até aqui tudo bem, né, galera? Inicia o pullback, poderia voltar a fazer um pullback, igual eu tinha comentado na live, para quem participou lá, né? E aí é que tá, vamos prestar atenção nos detalhes. Como que eu sei que ele parou de subir, quando que azedou? Olha só, galera, é muito simples, velho. Se liga só nisso aqui. Quando ele faz esse movimento aqui, ó, caindo, ele para voltar a subir, ele tem que romper esse topo aqui agora, que é o topo de referência. Por quê? Porque ele acabou de confirmar esse movimento aqui, ó. Então, para ele voltar a subir, ele tem que mudar o padrão. Ele tem que fazer isso aqui, ó. Certo? Romper o topo, voltar e deixar um fundo mais alto. Quando ele rompe somente a LTB, linha de tendência de baixa, fazendo tipo assim, ó, e testando aqui, a gente imagina o quê? Vai deixar um fundo mais alto. Porque quando rompe linha, significa que está perdendo força na queda. Então, provavelmente não vai romper o fundo, pelo menos de primeira. Que foi exatamente o que aconteceu aqui, né? Ele foi, ó, deixou um fundo mais alto, rompeu a linha. Testou aqui a região do topo, ó. Aí ele volta, deixa um fundo mais alto e começa a subir. Quando ele deixa esse fundo mais alto, aqui que foi o detalhe do mercado, galera, que ele mostrou que não iria mais subir. Quando ele deixa esse fundo mais alto aqui, dando os starts, né, galera, ó, bem bonitinho, voltou start 1, 2. Quando ele começa a subir e testa o topo, ele tinha a obrigação de romper o topo. Por que a obrigação? Porque ele tem que romper o topo para dar continuidade no movimento. Como ele não rompeu o topo, ele vai, deixa um topo triplo, né? 1, 2, 3, volta e quebra essa nova linha aqui, ó. Após quebrar essa linha e romper o fundo, qual fundo? Tem esse primeiro fundo aqui, mas o fundo mesmo que tem que romper é esse daqui, ó. Tá? É esse fundo aqui. Você pode reparar, quando ele rompe aqui, azedou, mudou o lado novamente, ou seja, ele voltou a cair de novo, ó. Daqui pra cá, daqui pra cá. Ou seja, ó, o movimento pra baixo, ó. Só vai voltar a subir se romper o topo, lembra? Então temos dois movimentos. Tem esse movimento maior aí, tem o movimento micro, né, ó. Aqui foi, voltou, pá, ó, voltou, caiu, certo? Então, a partir do momento que ele rompe aqui, ó, ele volta a cair novamente. Essa queda aqui foi uma queda muito cabulosa, né, galera? Mas ele mostrou que iria cair, né, galera? Ele não mostrou que estava subindo mais, não, ó. Ele mudou o lado quando ele não renovou a máxima e logo em seguida veio e rompeu o fundo. Mudou lá, tá vendido o mercado até que mostre o contrário. Você vai falar, não, mas isso aqui é um pullback para ele voltar a subir. Sim, mas ele só volta a subir quando rompesse algum topo. Por exemplo, se ele fizesse assim, ó. Foi, voltou, caiu. Ele só ia voltar a subir se ele fizesse assim, ó. Rompesse o topo, você esperaria a volta, pensaria em comprar bem por aqui assim, nessa região aqui do ombro, ó. Certo? Não é no topo, ninguém compra topo, tá? Você aprendeu isso, você tá errado. Esse price action não é dessa forma. Ele confirma, volta na região que tem interesse comprador, que não é aqui é realização, o pessoal que comprou aqui está realizando aqui, aí ele volta. Volta na mesma região e aqui tem interesse comprador. Como ele não fez isso, ele continuou o movimento, né, galera? Depois que despenca aqui, já meio que azedou, né? Vai ficar bem volátil. Mas, ó, você repara que em momento nenhum ele rompe um topo. Ou seja, o mercado tá caindo. Se ele fosse subir, se ele tivesse continuando aqui, eu marcaria esse topo de referência aqui, ó. Enquanto não rompesse, eu pensaria, ó, vai voltar aqui, vai cair. Vai voltar, vai cair. Vai voltar, vai cair. Se ele volta e rompe, assim, ó. Se ele volta e rompe, aí muda o lado novamente, tá? Lembrando, hein, galera? Temos esse fundo aqui e temos esse outro fundo aqui, tá, galera? São regiões de alvo dos vendedores. Então, se passa essa região, começa a subir, você tem que operar a favor disso aqui, ó, certo? Se ele reverter esse movimento aqui do momento, ó, tá bom, pessoal? Então, você segue sempre esse último movimento aqui, ó.
Esse último movimento aqui. Se você seguir ele, vai ser sucesso. Observando o que esse movimento menorzinho vai fazer no movimento maior. Então, no caso, o dólar seria esses estudos aqui, ó. Vou até atualizar. E essas seriam as análises do dólar aí, tá, pessoal? Ó, ele rompeu a máxima, fazendo um pullback, né? Pode voltar a subir ainda, tá, pessoal? Ó, como ele rompeu essa máxima aqui, ele poderia muito bem voltar a fazer um pullback, tipo, até aqui assim, ó. Ó o padrão do Okoi aí no movimento gigantesco, ó. Ó, Okoi pode voltar a subir. Só que ele só volta a subir e deixa um fundo mais alto que esse quando reverter o movimento do momento. Pelo movimento do momento eu vou saber que ele deixou um fundo mais alto, que é quando ele reverter esse movimento aqui, ó. Vai começar a subir, ele acabou de deixar um fundo mais alto que esse. Show? E o índice? A mesma lógica, o índice mostrou também que ele iria subir e dar esse pipoco aqui, tá, pessoal? Você pode reparar aqui, ó. O mercado aqui no início do pregão, quando a gente começou a analisar, a gente viu que ele estava para baixo, né? Ó, só que ele, no momento nenhum ele acaba o pullback, ó. Rompeu aqui o fundo, logo na abertura a gente já estava imaginando que ele poderia fazer essa volta. Ele deu uma quedinha e começou a fazer o pullback. Ó. Você marca a linha aqui contrária, igual eu falei lá na sala, né? Para ver até onde ele vai. Show? E quando ele volta a cair, aí é que tá. Ele não pode mais mudar o lado, pô. Senão ele vai voltar a subir. Se liga só. Ó, tá subindo aqui, né, galera? Ó, vai marcando a linha. Temos essa linha aqui. Temos essa outra linha aqui. Show? E temos aqui o fundinho de referência aqui, ó. Certo? Olha bem como é que foi o movimento, ó, galera. Ele veio subindo, 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 ó. Subindo. Foi. Bizu das duas linhas, né? Topo mais baixo, caiu. Inclusive, para quem quiser saber o bizu das duas linhas, só lá na mentoria, galera, ou no livro. O link tá na descrição para adquirir o livro, tá aqui abaixo, tá no valor promocional, tanto o Mastermind, que é a minha mentoria, para você ter acesso a todos os treinamentos, quanto os livros, tanto na versão digital quanto física. Lembrando, o livro físico, ele vai autografado e o frete é grátis. Aproveitem o desconto, galera, que vai daqui a um tempo eu já vou aumentar o valor novamente. Então, aproveitem para aprender toda essa técnica aqui, porque no livro já ensina o conteúdo todo bisurado. Então, tá com R$100 de desconto se você garantir agora. Show de bola? Então, vamos lá, galera. Quando ele rompe aqui, o fundo, cara, mudou o lado, ó. Topo mais baixo, fundo, rompido. Vai voltar a deixar um topo mais baixo, ó. Voltou, start em 1, 2. Cara, qual a obrigação do preço? Para quem sabe a técnica, sempre tem que observar isso. A obrigação do preço é que rompa esse fundo sem romper esses topos. Certo, galera? Ou seja, tinha que vir assim, ó. Era para ter vindo até mais rápido, né, galera? Ele ainda ficou azedando aqui, ó, bem devagarzinho. Mas quando ele não rompe o fundo, deixa um fundo mais alto, vem e rompe essa primeira linha aqui, pode ser marcada assim, pode ser marcada assim, tá? Quando rompe a linha, cria-se uma expectativa de um fundo mais alto. Que é justamente o que aconteceu aqui, ó. Fundo mais alto, subiu. É foda entrar aqui, mas a análise em si, galera, ela é dessa forma aí, tá? O movimento para alta já estava sendo esperado pelo mercado. A partir do momento que ele não rompeu o fundo, que é um dos primeiros sinais, rompeu a linha e deu uma leve rompida nesse primeiro topo, que não é o confirmado, né, galera? O confirmado vai ser esses topos aqui, dessas regiões. Tá? Ele só criou a expectativa de um fundo mais alto. Então ele deixou o fundo mais alto, subiu. Mudou lá, tá comprado o mercado. Tá comprado o mercado aí. Só que depois de dar essas pernadas aqui, fica muito ruim para ser operado, né, galera? O mercado ele fica muito... Como é que eu vou dizer? Fica volátil e os stops ficam gigantescos. Com candle dá muito ponto. Quer ver? Você vai ver o tamanho dessa pernada aí. Vou traçar ela aqui. Um candle só já dá muito ponto. Então, o gerenciamento fica bem zoado, sabe? Olha o tanto de ponto aqui que subiu, galera. 6.000 pontos aqui, pô, isso não é normal, entendeu? Aí se você for olhar um candle só, ó, por exemplo, vou comprar bem por aqui assim. Vou comprar bem aqui assim, ó. Você vai olhar o tamanho do candle. Olha o tamanho desse candle aqui. Vamos ver se ele tá grande ou não. Ó. Como é que tu vai usar um stop de 1.000 pontos? Ou aqui assim, ó. De 500. Não tem como, entendeu, galera? Fica zoado, certo? Então, a partir daqui, você já sabia que iria para cima, né? Isso aqui é um pullback, ó, que pode estar até acabando, ó. Rompeu a linha, mesmo cenário. Rompeu a linha, pode deixar um fundo mais alto, ó. Seria tipo isso aqui, assim, ó. Daqui para cá, rompeu, pode deixar um fundo mais alto e voltar a subir. Mas, igual eu falei, esses candles tá inviável você operar, né? Um candle 500 pontos. Então, o gerenciamento já não vai bater aí. Show? Então, se o mercado ele vem e rompe aqui, tanto esse topo quanto esse primeiro topinho aqui, ele vai estar fazendo o que? Esse movimento aqui, ó.
Se rompe aqui, ele pode voltar e continuar e romper o topo. Se rompe o topo, já fez o movimento completo. Volta, continua. Certo, galera? Se ele vir e fazer aqui o movimento para baixo, ele vai continuar o pullback dele aqui, ó. Certo? Essas seriam as análises do índice. Então, você pode marcar a máxima daqui, ó. E o fundo. Show? Aí o lado que ele decidir andar aí, você vai saber para onde que ele vai, certo? Se é rompendo o topo, se é rompendo o fundo. É só você seguir o preço, certo, pessoal? Lembrando, galera, queria dar um aviso aqui para quem ainda não criou a conta lá na do Prime. Eu tenho um grupo exclusivo para quem criar a conta na do Prime, onde eu vou estar mandando sinais de compra, venda, análises, vou fazer lives exclusivas lá dentro. Então o link vai estar aqui na descrição também, se você quiser abrir a conta lá, totalmente gratuito. É só você abrir a conta, colocar o depósito lá, que é apenas 10 dólares o mínimo, tá? Você pode colocar mais se você quiser. Fazer seu primeiro o trade na conta real e aí você me chama e você vai ter direito de entrar nesse grupo, tá, galera? Só abrir a conta, fazer o primeiro trade na conta real, que você vai poder participar desse grupo exclusivo, onde vai rolar as análises e as lives. Show de bola? Então é isso, galera. Tamo junto. Deixa aquele like, comente o que você achou dessa aula. E é nóis. Pra quem não é inscrito, galera, se inscreve e ativa o sininho. Pra quem já é inscrito, ativa o sininho também pra você sempre ser notificado. Show de bola? Tamo junto, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Falou!